Oi, gente, bom dia. Vamos dar então continuação ao nosso último vídeo aula, em que a gente falava do período paleolítico. Nós vamos estudar o próximo período, que é a Era Glacial e o período Neolítico, tá? Esse período ele ocorreu de 13.000 a.C. a 3.000 a.C. Ele é um período que sucedeu, né, após o Paleolítico. E aí nós temos mudanças muito significativas nesse período, tá? Então vamos ver como é que ele foi. O período Neolítico ele surge com o término da Era Glacial. Talvez vocês aí já devem ter assistido o filme da Era do Gelo, que é um filme que eu adoro e que fala muito bem dessa Era Glacial, né? O que é o filme e o que é a Era Glacial? Vai mostrando que há um aumento da cobertura vegetal, né? Que os rios vão se secando, há umas áreas mais desertas, né? E há um grande desaparecimento de animais que estão entre essas mudanças, tá? Ou seja, no início do filme, eles estão no início da Era Glacial, né? Então a Era do Gelo tá tudo congelado, os animais sobrevivendo, né? Tem os nômades. O início da Era Glacial é ainda o período paleolítico, né? Se vocês lembrarem, a família do menino, do neném que eles acham no início do filme e entregam depois, são nômades. Eles não ficam num único lugar, né? Eles vão mudando de lugar. E aí, isso dificultou com que o mamute e o tigre e a preguiça devolvessem, né, o neném para a família. E aí, ao longo da trilogia do filme, chega o período que a Era Glacial está terminando. E aí o gelo começa a derreter, as áreas vegetais começam a aumentar, os animais começam a entrar em extinção. Então a gente há esse processo que é considerado o término da Era Glacial. É quando começa a ter uma mudança na temperatura do planeta Terra. Então o planeta Terra ele começa a ficar mais quente. E isso faz com que o gelo todo comece a se derreter, né? Então, há um surgimento, né, como eu falei, de regiões consideradas atualmente como zonas temperadas, tropicais e subtropicais, ou seja, há uma mudança climática muito significativa e há climas nas zonas diferentes. Então, zonas temperadas, tropicais, subtropicais, ou seja, lugares mais quentes, lugares mais frescos, né? Lugares mais frios. Então, há as zonas, né? E com isso, com essa mudança da temperatura da Terra, com o derretimento do gelo, com o surgimento da vegetação, né? Houve, né, desenvolvimento de técnicas que permitiam o surgimento da atividade agrícola, que acarretava com que a população ficava no mesmo lugar. Ou seja, a partir de agora, no período neolítico, a comunidade, a população já não tinha mais o estilo nômade. Ou seja, eles não eram mais nômades, eles não ficavam mais mudando de um lugar para o outro. Eles ficavam fixos num lugar. Por que isso, né? Porque com o surgimento da atividade agrícola, né, de poder plantar e colher, isso fez com que eles permanecessem ali. Eu vou plantar e vou embora? E aí, você não vai colher aquele fruto? Então, a agricultura possibilitou com que as comunidades daquele período permanecessem naquele lugar, se fixassem no mesmo lugar. E aí, a gente chama, né, isso tem um nome, a gente chama homens sedentários, tá? Então, homem sedentário, comunidade sedentária, é aquela que permanece fixa no mesmo lugar. Ao contrário do nômade que ficava, né, trocando, indo de um lugar para o outro. Um exemplo, não sei se vocês escutam muito isso, né? Você está muito sedentário, você não está fazendo atividade física, você está muito parado. Então, sedentário vem dessa palavra, né? Parado, fixado no mesmo lugar, sem sair, né? Então, o período neolítico já vem aí a grande mudança, né, do paleolítico. Os homens já não são mais nômades, eles já são sedentários, né? Com isso, os humanos eles aprenderam a domesticar os animais, a praticar agricultura e, com isso, cultivar os seus alimentos. Então, tudo isso contribuiu para que eles permanecessem, né, no mesmo lugar. A Revolução Neolítica, né? Essa revolução
foi um conjunto de transformações econômicas, técnicas, sociais, produtivas, culturais, que alteraram o modo de vida, a organização e a produção de alimentos dos grupos humanos. Então, eles começaram a ter uma estrutura diferente que era no Paleolítico, tá? A primeira mudança que nós percebemos é na forma de se organizar no espaço. Então, eles não são nômades, eles fixam no lugar, né? Criam-se aldeias no mesmo lugar e a partir dali eles conseguem, né, cultivar, plantar, cuidar dos animais de uma forma organizada. Neste período foi quando começou-se a se trabalhar com barro e argila, então surge a cerâmica no período neolítico e há também uma produção de tecidos e cestos. Então, olha só, antes eles mal tinham, né, esse contato artístico e cultural. Agora, no Neolítico, a comunidade humana aí já desenvolve técnicas que antes não eram desenvolvidas. Então, eles descobriram o barro e a argila para fazer cerâmica, para fazer prato, né, vasos, e também descobriram a produção de tecido de cesto. E isso facilitou muito a vida deles, né? Cesto para pescar e colocar no cesto os peixes que pescaram, para colher os frutos da agricultura. Então, isso facilitou muito a vida deles. Tudo isso se levou a um crescimento da comunidade, ou seja, melhorou a forma de vida, fez com que a comunidade crescesse. Por quê? Eles ficavam tudo no mesmo lugar, então não tinha por que sair, né? Com isso surgiram as aldeias, e essas aldeias, elas surgiram a partir de uma organização. Não era uma bagunça, né? Tinha-se regras. Peraí, gente. Ai, meu gato tá aqui mexendo. Depois eu mostro para vocês. Ou seja, quando surgiram as aldeias, surgiram-se também as regras e uma forma de organizar o trabalho e dividir os alimentos. Quem queria ficar com os alimentos, quem que ia colher, quem que ia plantar, né? Quem que ia caçar. E essa divisão nós sabemos que é uma divisão entre homem e mulher, né? Então, além da agricultura, da tecelagem e da cerâmica, a atividade mercantil também ensaiou seus primeiros passos por meio do escambo dos diferentes produtos. O que é atividade mercantil? Mercantil vem de mercado, compra e venda. Naquela época, né, nesse período não tinha dinheiro, não tinha essa ideia de troca, mas havia o escambo, que é a troca de um produto para o outro. Eu plantei o milho, você plantou feijão. Então a gente troca o milho pelo feijão. Então começou-se aí a ideia de escambo, tá? Então a divisão do trabalho e a organização social, como que era feita, né? A mulher, ela surge com novas obrigações. Então, além de cuidar dos filhos, agora a mulher fazia a colheita da produção, o pastoreio e a fiação e a tecelagem. Então, a mulher, ela aumentou as suas obrigações na comunidade nesse período. Então, agora a mulher, ela tem novas obrigações. Além de cuidar dos filhos, ela não deixa de cuidar dos filhos, tá? Ela continua cuidando dos filhos e a sua produção, e assume, né, o controle da produção, que é a produção de alimentos, tá? O pastoreio, que é a domesticação dos animais, como ovelha, né, entre outros. A fiação, que é tirar a lã da ovelha, né? E a tecelagem, que é tornar a lã tecido. E a formação de clãs, que eram comunidades interligadas por um grau de parentesco comum. Ou seja, é como se fosse uma família, tá? O clã era uma família. Então, você tinha os clãs, que eram comunidades que tinham um grau de parentesco. Irmão, avô, tio, tia. Então, criou-se um clã. Não era uma família, mas chamava-se de clã. E o homem, como que funcionava o trabalho, né? A organização do homem. Nesses clãs, né, dessa organização de família, o elemento masculino mais velho do grupo, ele era a autoridade. Então, ele que tinha autoridade política, jurídica e religiosa, tá? Ele era o patriarca do clã. Ou seja, se naquele clã era o bisavô, o tataravô, era sempre o homem mais velho. E ele era o que tinha o poder sobre aquele clã.
Que poder é esse que ele tinha, né? Ele que decidia a questão política, organização, quem fazia isso, quem fazia aquilo, a divisão do trabalho entre o homem e a mulher. Era ele que era respeitado, né? Qualquer conflito que tivesse, era ele que resolvia. Então, ele era o patriarca, tá? O solo, ele se torna o principal motivo de conflitos entre as comunidades, entre os clãs. Por quê? O solo começa a ser usado para plantação. Então, você ter o controle ou não do solo é algo fundamental. Você consegue adquirir poder, né, e alimento. Naquela época, isso era o mais importante. Então, a partir, né, da expansão dessas comunidades, criou-se vários conflitos, tá? O domínio da agricultura, então, significou uma transformação do modo de vida que teve ganhos e perdas, né? Transformou em que sentido? Que transformação foi essa que a agricultura trouxe? Transformou a forma de se organizar, transformou a forma de se alimentar, né? Então, nós conseguimos observar isso. Quais foram os ganhos que a agricultura trouxe para as comunidades, para os clãs do período neolítico, né? O ganho principal era a estabilidade do crescimento demográfico. Crescimento demográfico é o número de pessoas, né? Então, as pessoas, elas morriam menos, porque elas tinham o que comer, né? No outro período, era comum morrer de fome. Então, nesse período neolítico, houve um aumento da população, né? Houve um aumento demográfico, teve um crescimento da população, porque descobriram que poderia plantar e comer o que se plantava, né? Então, essa descoberta fez com que o crescimento demográfico ele crescesse e se mantivesse, né, cada vez mais um número maior de clãs. E qual foi a perda que eles tiveram, né? Teve uma diminuição da diversidade alimentar. Por que teve uma diminuição da diversidade alimentar? Eles começaram a querer, né, se alimentar principalmente do que eles plantavam. E não ia ter uma diversidade, eles não caçavam mais com frequência, né? Para que caçar se eu posso comer o que eu planto? Havia menor variedade de nutrientes, porque eles não comiam tanto peixe, carne, era mais vegetais. E o crescimento muito grande da disputa por controle de novos espaços para a produção. Então, quanto mais terra eu tiver, mais eu vou plantar, mais eu vou comer. Então, há um grande conflito aí. Vamos, então, agora fazer um exercício sobre esse período, né? Que é o período da Era Glacial aí e Neolítico, que está no livro, tá? Página 40 e 41. Então, peguem o livro aí para a gente poder responder junto, tá? Número 6, identifique as características e o modo de vida dos grupos humanos do período neolítico, seguindo o roteiro a seguir. Essa questão ela é parecidíssima com a questão que teve no vídeo anterior, só que era sobre o período paleolítico. Então, onde eles moravam, se eles viviam de forma nômade ou sedentária, citar as atividades que eles praticavam e identificar as novas tarefas atribuídas às mulheres, né? Com isso, nós temos aí uma resposta, né? Eles moravam em residências fixas e eram de forma sedentária, né? A vida deles era sedentária, era fixa. Eles tinham uma casa num território específico, eles não saíam de lá. Desenvolveram, a partir daí, a atividade agrícola e a criação de rebanhos, né? Então, eles criaram a agricultura e a domesticação de animais. As mulheres, elas passaram a se dedicar à criação dos filhos, à coleta, né, de produção de alimentos, serviços como tecelagem, cerâmica e a criação de rebanhos. Então, a mulher assumiu novas responsabilidades nesse período, tá bom? Respondem isso aí no livro. Caso não tenha espaço, pode colocar no caderno, tá bom? A número 1 pede para vocês analisarem os textos a seguir e responder o que se pede. Eu coloquei aqui o texto 1 e o texto 2, que está no livro de vocês, ó. Texto 1 e texto 2, tá? E aqui eu coloquei resumidamente. O texto 1 começa a falar: a terra não era de um dono só, a terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. O mato não pode acabar. Aí o texto 2 continua, né? A roça também não é de um dono só.
Ninguém faz uma roça sozinho, ninguém come as coisas da roça sozinho. As coisas da roça a gente sempre divide com os parentes. E aí eu não vou ler tudo, né? Pra gente não perder muito tempo. Letra A. Identifique nos textos elementos relacionados à realidade dos agrupamentos humanos até aqui analisados, ou seja, do período paleolítico e neolítico. Letra B. Discuta os fatores responsáveis pela alteração de comportamento enfocada nos textos. E a letra C é uma questão pessoal, tá? A letra C, a pergunta tá assim, ó. Como você responderia as duas questões que fecham o segundo texto? O segundo texto fala assim: coisa comprada, a gente também divide? Dinheiro, a gente também divide? E aí, o que vocês acham? A gente divide dinheiro? A gente divide? Hoje em dia é normal você dividir dinheiro, você dividir coisas que você compra? E aí, qual é a opinião de vocês? Pensando no hoje, tá? Não naquela época. Pensando no hoje. Então, a letra C, cada um vai ter sua resposta. Letra A, né? Como que viviam aqueles agrupamentos humanos? Eles tinham uso comum da terra, a produção voltada para o próprio consumo, ou seja, eles não tinham a ideia de compra e venda. Tudo que eles produziam era para consumir. Tudo que eles pescavam, tudo que eles caçavam, tudo que eles plantavam era para o próprio consumo, era para comer e alimentar a sua comunidade. O trabalho ele era coletivo dos indivíduos, então tinha-se um trabalho comunitário, ou seja, aquele trabalho pela comunidade. Então, se eu cacei um mamute, era para a comunidade inteira comer, não era só para mim, né? Era pensando no bem da comunidade. E há uma divisão de produção dos elementos que podem ser mencionados. Espera aí, gente. Voltando, né? Esses elementos podem ser mencionados, como o milho, o arroz, o feijão. Então, tudo que eles plantavam, eles usavam, né, para uma divisão por igual na comunidade. Na letra B, nós temos o predomínio e a expansão dos valores atuais da sociedade moderna de consumo. Então, quando pergunta, né, quais são os fatores responsáveis pela alteração de comportamento, por que a gente deixou de ser comunitário, trabalho comunitário, e passou a ser trabalho individualizado? Hoje em dia, a gente pensa o quê? No indivíduo, né? Então, o predomínio e a expansão dos valores atuais da sociedade moderna de consumo influenciaram essa mudança nossa, né? Ou seja, você compra um celular, como que você divide um celular? Tem como você dividir o celular? Ele é seu. Como que você vai dividir com o teu colega? Vou partir no meio, metade meu, metade seu. Não existe, né? Então, essa sociedade nossa moderna de consumo, ela influencia diretamente na forma que a gente vive hoje, tá? Isso daí já vai poder ajudar vocês a responder a letra C. A número 8, ele traz um texto de quanto tempo durou a última era do gelo, né? A era glacial, esse texto tá aí, eu não vou ler porque é muito grande. E aí ele traz um exemplo, né, dos principais personagens do filme da Era do Gelo. Inclusive, se vocês quiserem ver de novo para relembrar, eu aconselho, é muito bom, tá? E aí vem a pergunta da número 8. Com base nas informações do texto e nas reflexões realizadas ao longo do capítulo, construa um texto explicando de que forma o término da última era glacial influenciou a trajetória humana no período. Considere sua redação, o rigor histórico e geográfico. Aqui eu fiz um texto, tá? Vocês podem fazer diferente, mas é por aí a resposta, tá bom? Então, o que acontece? A última era glacial, ela aconteceu, né, a partir da queda da temperatura média do planeta. Essa resposta, gente, ela tá aqui no texto, ó, se vocês forem olhar, ele fala sobre essa temperatura, tá bom? E isso fez com que aumentasse o nível do mar e houvessem mudanças, né, como o surgimento de áreas de vegetação, como o surgimento de fauna e flora no planeta, tá? E aí, só sobreviveram os animais que não tinham problema para se locomover, como aves, né, mamutes e tigres. Não é à toa que esses eram os personagens principais do filme da Era do Gelo, né? O tigre dente de sabre, o mamute, a preguiça.
Então, nesse período que coincide o começo do Neolítico. Então, surgiram regiões com climas, né, de zonas temperadas, tropicais e subtropicais, os grandes vales fluviais, as florestas e os desertos. Então, a espécie humana, ela acabou sendo beneficiada pela mudança climática, porque aí, a partir do surgimento da vegetação, né, eles conseguiram plantar, utilizar estratégias como atividade agrícola, né, e aí começaram a adotar uma postura sedentária, ou seja, uma postura de se fixar no mesmo lugar, sem precisar sair, tá bom? Então, essa mais ou menos seria a resposta, vocês podem fazer de forma resumida, tá? Mas eu coloquei ela completa. Agora eu deixo com vocês vão responder a questão 7 e 6 da parada complementar, página 50, e vão responder as questões 5 e 6 da página 54, tá bom? Essas questões é sobre o período Neolítico. Agora, nós vamos continuar falando, né, sobre períodos, porém agora falamos da idade dos metais, 5.000 a.C. a 4.000 a.C., tá? Então agora nós estamos no nosso último período. O primeiro foi o Paleolítico, o segundo, Neolítico, e o terceiro, a idade dos metais. Nesse período foi desenvolvida a metalurgia, logo o nome Idade dos Metais não é à toa, né? Surgiu por causa do desenvolvimento da metalurgia. E o primeiro metal que eles utilizaram foi o cobre, depois foi o estanho, o bronze, e apenas mais tarde que eles descobriram o ferro, tá? Aos poucos a população foi abandonando os instrumentos de pedra, então até o período Neolítico, tudo que eles usavam de ferramentas ainda eram, né, com base em pedras. Agora isso muda, começa a ter a metalurgia. Esse período, então, ele é marcado por um novo tipo de revolução social, ou seja, graças, né, ao trabalho corporativo, os antigos clãs passaram a se organizar em tribos e, posteriormente, em núcleos populacionais maiores, mais densos, tá? Então, os clãs foram evoluindo. Com o aumento da população, começaram a surgir as cidades e com elas os artesãos, sacerdotes, guerreiros e comerciantes. Então, reparem que agora a gente começa a ter cidade, conceito de cidade, na Idade dos Metais, né? E ocorre uma revolução urbana. O que seria essa revolução urbana, tá? É quando você faz uma mudança na área onde você mora. Então, você começa a ter aglomerados, né, cidades, que você tem uma revolução urbana, tá? Onde você tem uma mudança no modo de vida. Então, começa a ter categorias, você começa a ter uma divisão, uma organização social diferente da de antes, que era todo mundo numa coisa só. Agora você tem os artesãos, uma classe, sacerdotes, outra classe, guerreiros, outra classe. Antes não, era o quê? Homem e mulher, tá? Nesse período que surge a roda, tá? Então a invenção da roda surge na Idade dos Metais e também surge o barco à vela, tá? Ou seja, nesse período é quando é desenvolvido os meios de transporte e há uma estimulação para que eles vão à navegação, tá? A produção agrícola ela foi beneficiada porque antes, no período neolítico, a agricultura era feita tudo de forma manual. Nesse período da Idade dos Metais, eles desenvolvem um arado de tração animal, que é quando você amarra, né, no animal, no cavalo, você amarra tipo no arado mesmo, e aí o cavalo anda e vai arando a terra sem você precisar cavar, né? E também uma construção de sistemas de irrigação. Eles criaram caminhos, né, formas de regar a agricultura sem precisar ir ao rio. Então, eles desviavam o caminho do rio para que ele chegasse, né, até onde estava a plantação. Os instrumentos, eles tinham duas funções. Esses instrumentos, gente, são aqueles instrumentos que eles usavam. Desculpa. Tanto para a caça quanto para a agricultura, tá? Então, os instrumentos eram usados para a agricultura, para a plantação, para comer e também eram utilizados de uma forma militar. Como eu falei, aumentou a população,
o solo ele já era importante no período neolítico. Na Idade dos Metais passou a ser mais importante ainda, né? Então começa a se ter uma segurança de um controle daquele espaço, daquela comunidade. Então eles começam a se defender utilizando os instrumentos feitos por eles mesmos, tá? Existem então novas formas de dominação do homem, o regime de servidão e o regime de escravidão. Regime de servidão coletiva, nós vamos ver no próximo bimestre, que é o caso do Egito Antigo e da Mesopotâmia. Ou seja, você tem o surgimento de servos. Agora não é uma divisão entre homem e mulher, é uma divisão de servidão. Quem vai servir para mim? Eu não preciso fazer nada porque eu sou sacerdote. Vocês vão plantar, vão colher porque vocês são meus servos, tá? E o regime de escravidão, que aí vem a questão de escravos, né? Que vai marcar as civilizações da Grécia e de Roma, que nós também vamos estudar no próximo bimestre, tá bom? Então isso é importante para vocês guardarem, para a gente lembrar daqui a pouquinho, mais à frente. O final desse período, então, foi quando surgiu os primeiros estados, porque nós já tínhamos as cidades, né? E esses primeiros estados foram o quê? O estado romano, grego, né? E nós vamos ver. Isso ocorreu, por que aconteceu? O que fez acabar, né, a Idade dos Metais? Através da necessidade de coordenar ações que possibilitassem o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, precisou-se organizar as cidades em estados, para que, aí, por exemplo, agora eu tenho a cidade da agricultura, eu tenho a cidade do comércio, e isso tornou-se um estado, tá? Há também uma centralização do poder político e administrativo dos grupos sociais. Como eu falei, é o sacerdote que tem todo o poder e você é o servo. Como que vai mudar isso, né? Uma das últimas realizações humanas que antecedeu, né, o surgimento do primeiro estado foi a criação dos primeiros códigos de escrita. Então, a Idade dos Metais desenvolveu os primeiros códigos de escrita, tá? Esses códigos, eles também foram elaborados por povos da Mesopotâmia e do Egito. Quais eram as vantagens da escrita, né? O que esse grupo, o que essa comunidade nesse período tiveram de vantagem comparado com o período anterior? Então, a escrita permitia a transmissão de conhecimento de cultura dos povos, de geração em geração, os instrumentos de afirmação do poder político, ou seja, se eu era o rei, eu vou desenhar, vou escrever que eu sou o rei. E isso passa a ser verdade, né? O registro de costumes e dos códigos de lei, dizer o que pode fazer, o que não pode, né? E a preservação de tradições religiosas, de mitos e da própria história, né? Então, a escrita, ela possibilitou tudo isso. Vamos, então, agora fazer o exercício referente a esse período da Idade dos Metais, página 44, número 9. Explique o modo de vida dos grupos humanos na Idade dos Metais, seguindo o roteiro a seguir. Como viviam, quais eram as atividades desenvolvidas e quais foram os principais avanços técnicos, né? Então, aí nós já temos uma questão novamente parecida com a questão anterior, né? Que fala para vocês explicarem o modo de vida no Paleolítico, no Neolítico e agora na Idade dos Metais. Então, nesse período, eles viviam em áreas urbanas, então já não existia, né? Já começaram a surgir cidades, não era mais clãs, eram cidades, onde desenvolvia a metalurgia, né? Utilizando o cobre, o estanho, o ferro, o bronze e o sistema de irrigação. Entre os avanços técnicos, nós temos principalmente a invenção da roda e do barco à vela, tá? Que acabou influenciando no desenvolvimento do sistema de transporte naquela época. A questão 10 pede para vocês lerem o texto e explicar qual foi o impacto da invenção da escrita no modo de vida dos grupos humanos. Então, eu acabei de explicar para vocês, né? A escrita, ela vai permitir com que esses grupos transmitissem as suas culturas, as suas leis, né? Afirmassem os seus poderes, conseguissem passar, né? E preservar a sua religião, a sua cultura. Então, são vários benefícios que a escrita trouxe para aqueles grupos, né?
Então agora eu deixo com vocês, para vocês responderem as questões de 8 a 10, tá? Da parada complementar, página 50, e as questões 7 e 8 da página 55 sobre a Era dos Metais, tá bom? Então por hoje é só. Nosso vídeo vai se encerrar por aqui e na sexta-feira nós vamos ter um vídeo que é sobre a nossa última matéria desse bimestre, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida já sabem, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail e vocês terão uma semana para me enviar esse exercício, tá bom? Beijinhos, se cuidem!